Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu louvo, exalto e bendigo o nome do nosso Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui que o Senhor nos concede, pelos cuidados de Deus sobre as nossas vidas. Temos que ser gratos ao Senhor por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz por nós, sempre. Gratidão ao nosso Deus, aquele que tudo pode, aquele que realiza nas nossas vidas aquilo que nós, muitas vezes não podemos fazer, aquilo que o homem, humanamente falando, não pode fazer por nós, mas é o nosso Deus que faz, é o nosso Deus que realiza. Por isso que nós possamos deixar tudo sob os cuidados de Deus. Amém? A palavra que eu tenho para mim e para você nesse dia, ela se encontra no segundo livro de Reis, o capítulo 5, versículo 11. Mas Naamã ficou indignado e saiu, dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria-me em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Nós vamos entender que Naamã, ele tentou resolver a situação que ele estava vivendo, da forma dele, do jeito dele, como muitas vezes nós queremos resolver, os nossos problemas, queremos resolver ali as lutas, as dificuldades que nós passamos no nosso dia a dia, do nosso jeito, achamos que somos capazes de resolver, Em vez de deixarmos na mão de Deus para que Ele faça do jeito dele, nós queremos fazer do nosso jeito e muitas vezes não acontece, não dá certo, Porque tem coisas que é o nosso Deus que faz, que nós, que o homem, por mais influência, por mais poder que tenha, aqui ele não consegue fazer por nós. Por isso que nós precisamos deixar tudo ao cuidado de Deus, lançar tudo nas mãos dele para que ele possa fazer por nós, para que ele possa cuidar de todas as coisas por nós, daquilo que nós não podemos fazer. É entender que nós somos dependentes do Senhor. Naamã, a Bíblia diz que era um homem assim que tinha influência, um homem que era muito honrado ali, pelo rei da Síria, porque ele era um oficial, ele era o comandante do exército da Síria, Era um homem que tinha, através dele, Deus havia dado algumas vitórias ali para aquele rei, Mas Naamã, ele tinha um porém na vida dele, como muitas vezes nós temos um porém. Por mais que nós levamos a vida, tentamos levar da melhor forma possível, tentamos viver da melhor forma possível, às vezes nós sempre tem alguma coisa nas nossas vidas que nos causa dificuldade, nos causa dor, nos causa constrangimento muitas vezes. Se não é em uma área, pode ser em outra área das nossas vidas. Nem sempre nós estamos bem em todas as áreas, em todas as situações. Às vezes nós temos um porém, uma dificuldade. E nós vamos entender que muitas vezes Deus entra na nossa vida através desse porém, através dessa limitação que nós temos. Naamã, ele tinha lepra, Era uma doença horrível naquela época. Era algo que causava dor, que causava dificuldade, Ele colocava a sua farda, a sua roupa, e aquilo ficava escondido, mas ele sabia, sua família sabia da dificuldade que ele passava. E naquela época não tinha cura para essa doença. E Naamã estava vivendo os seus dias ali, aquela dificuldade, ele não sabia o que fazer com aquilo. Mas aí veio uma menina para casa de Naamã, uma menina trazida de Israel, veio cativa, de Israel, e ela foi ser ali escrava, ela ia prestar serviços na casa de Naamã. E aquela menina viu aquela situação que estava acontecendo ali. E ela, sendo uma menina de Deus, uma serva de Deus, ela se condoeu com aquela situação. E ela foi dizer para a mulher de Naamã: se ele for até Samaria, se o meu Senhor for até Samaria, ele vai ficar curado dessa lepra, porque lá tem um profeta, porque lá tem um homem de Deus, que era o profeta Eliseu naquela época. E Naamã, quando ficou sabendo disso, ele
até recebeu bem aquela palavra, né? Ele até demonstrou uma certa humildade, porque ele sendo, né, um homem ali influente, ele ouviu a voz de uma menina, de apenas uma serviçal, uma escrava, né? Parecia que ele estava sendo humilde naquele momento. Mas nós vemos ver que Naamã ele foi direto ao rei da Síria, falar com o rei, né? E o rei então escreve uma carta para o rei de Israel, para que o seu oficial ali, ele fosse curado. E Naamã foi em direção a Samaria, levando aquela carta e levando alguns presentes para dar para o rei. E quando chega lá, o rei de Israel, ele vai ler aquela carta e a Bíblia diz que ele vai rasgar as suas vestes, porque ele não tinha como curar Naamã. Isso não estava, né, nas mãos do rei de Israel, ele não tinha esse poder. E ele se entristeceu, né, porque o rei da Síria havia mandado uma carta para ele que queria que ele curasse o seu oficial. E ele falou, e agora? Né? Isso vai dar contenda, né? Isso vai criar um atrito entre nós, porque eu não vou conseguir curar esse homem. E o rei, né, por outro lado, vai ficar ali, né, não vai gostar da situação, porque já que escreveu uma carta porque quer que eu cure o seu oficial, mas eu não tenho condições de fazer. E quando Eliseu ficou sabendo, Eliseu, ele foi e disse para o rei, por que você rasgou as suas vestes? Mande esse homem, mande esse oficial vir até mim, né? Mande, porque eu vou clamar a Deus e ele vai ser curado, né? Esse poder estava nas mãos de Deus. Queria usar o profeta, um homem que andava com Deus, né? E que realizava muitos milagres, né? No poder de Deus, no poder do Deus vivo, do Deus de Israel, do único que pode todas as coisas. E então o rei de Israel mandou Naamã até Eliseu. E quando chegou lá, Eliseu não saiu para receber Naamã. Naamã achou que Eliseu ia chegar, ia colocar a mão sobre ele, ia invocar o Deus dos céus e ele sairia curado, iria embora e tudo bem, mas não. Eliseu nem saiu para fora para receber Naamã. Ele enviou alguém para falar com Naamã. Enviou um mensageiro e disse que ele mergulhe no Rio Jordão por 7 vezes. E nesse momento Naamã mostrou que ele não tinha humildade coisa nenhuma, que ele estava fingindo o tempo todo, fingindo uma falsa humildade, como muitas vezes a gente finge, né, uma falsa humildade. Mas quando nós temos que fazer algo, quando nós temos que reconhecer, né, que Deus é Deus nas nossas vidas, nós não queremos muitas vezes, porque nós queremos do nosso jeito e não do jeito de Deus. E agora, Naamã, ele ficou todo indignado. Ele falou, o que é isso? Além de não vir me receber, eu sendo um oficial do exército da Síria, ainda não me recebeu e ainda manda que eu vá me lavar naquele rio, né? O Rio Jordão era um rio uma água barrenta, uma água suja. Ele falou, não, né? Na Síria tem os rios, em Damasco tem os 2 rios que são limpos. Eu poderia mergulhar naqueles rios lá, agora eu vou mergulhar aqui no rio sujo? E Naamã já estava voltando embora, porque não queria fazer aquilo que Deus havia mandado através da vida do profeta. Naamã estava voltando e nisso os seus ali, né, que eram os soldados que estavam com ele, que estavam o acompanhando, disse para ele, meu senhor, por que o senhor não vai? Por que o senhor não vai ali? O profeta mandou, custa fazer isso? Se ele pedisse algo que fosse muito mais difícil, o senhor não faria para ficar curado dessa lepra? Por que não pode mergulhar no rio? Né? Muitas vezes as pessoas fazem coisas que são, né, tão fora, que são tão difíceis. Né? Pessoas saem ajoelhadas, se arrastando, né? Saem subindo por escadarias,
levando coisas nas costas, levando coisas pesadas, fazendo sacrifícios que não provêm de Deus, para que sejam curados, achando que isso, né, é que vai curá-los. Pessoas fazem coisas que não têm nem lógica para ser curado, mas se for para fazer algo que a palavra de Deus manda, né, se for para ir de acordo com a palavra, a pessoa não quer, a pessoa acha que não pode fazer, acha que é demais, né? Assim como Naamã, ele não queria fazer uma coisa que não custava tanto, né? Ele achava que não deveria fazer aquilo, mergulhar naquele rio. Mas Deus estava mandando que Naamã fizesse, e ele não queria obedecer. Mas ele voltou atrás. Quando ali aqueles homens que estavam com ele falaram para ele, ele pensou e voltou atrás. Muitas vezes nós temos que rever muitas coisas que nós temos feito, por onde nós temos andado, né? Por práticas que nós temos praticado e voltar, né? Para trás, voltar para o caminho. Isso que Deus quer, por mais que nós estejamos errados, nós podemos ainda voltar, nos arrepender e fazer o que é certo. Naamã foi e fez o que é certo. Ele falou, eu vou mergulhar então. Eu vou mergulhar nesse rio sujo. Eu vou tentar, quem sabe, dar certo, né? Ele mergulhou uma vez. A lepra continuava. Mergulhou outra vez e continuava a lepra. Ele não desistiu. Ele não desistiu na primeira vez. Muitas vezes nós queremos que aconteça na primeira vez. Nós oramos, nós buscamos algo em Deus. Se não acontece, nós dizemos, não vou orar mais, não vou clamar mais, eu não vou atrás mais, não vai dar certo, Deus não vai me atender. Mas o Senhor está testando a nossa fé, Ele está esperando para ver até onde que nós vamos, para ver se nós conseguimos mesmo ser fiéis, né, na nossa fé, na fé que nós dizemos que temos. Naamã, ele mergulhou, ele foi até o 7º mergulho. Era para dar 7 mergulhos, ele foi até o último. E a Bíblia diz que quando ele deu o último mergulho, ele olhou para o seu corpo e a lepra já não existia mais. Aleluia, ele estava totalmente purificado, totalmente curado daquela lepra. E nós vamos entender que não estava curado somente no seu corpo físico. Não foi só o corpo de Naamã foi curado, mas o seu interior foi curado. A sua alma foi curada, foi transformada, foi tudo mudado. Era isso que Deus queria. Deus não queria curá-lo somente fisicamente, mas internamente, mas em todas, né, as áreas da vida dele, aonde ele precisava ser curado, né? Ele precisava ser humilde, deixar aquela soberba de lado. E ele conseguiu a partir daquele momento. Naamã se tornou um novo homem, né? Ele agora foi até o profeta. Ele foi agradecer pela cura, dizer que ele estava curado. Ele queria até presentear o profeta Eliseu, mas o profeta disse não, eu não quero, não precisa me dar nada. O profeta queria somente que ele se voltasse para Deus, que Naamã agora reconhecesse que havia somente um Deus, somente o Deus de Israel era o Deus vivo, o Deus que podia curar, o Deus que podia realizar todas as coisas. E Naamã entendeu isso. A partir daquele dia, ele levou até terras, pediu até terras dali de Israel para levar lá para a Síria, para que ele pudesse, então, ele queria adorar somente a Deus, aquele Deus que merece toda a honra e toda a glória. Ele não queria mais se prostrar diante de deuses estranhos, de deuses que não podem curar, de deuses que não podem salvar. Ele agora soube que existia somente um Deus. Ele reconheceu a partir daquele momento, né? É isso que nós temos que entender. É nesse ponto que nós temos que chegar, né? Reconhecer a soberania de Deus. Reconhecer que há somente um Deus que pode todas as coisas, que pode realizar grandes feitos nas nossas vidas e que pode ainda nos dar a salvação e que pode ainda colocar o nosso nome no livro da vida, porque aqueles que não tiveram seus nomes encontrados no livro da vida não irão para a presença do Senhor, não serão salvos, né? Nós precisamos entender isso, que nós somos dependentes do Senhor, que para sermos salvos
nós precisamos dele, que é ele que faz, que é ele que realiza. Não somos nós que realizamos nada com os nossos feitos, com as nossas obras, né? Ninguém é capaz de salvar a si mesmo, né? Ninguém pode ir procurar por esse ou por aquele caminho. É somente Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, é que pode nos garantir a salvação, é que pode nos garantir o direito da vida eterna, né? Da vida que nós vamos ter quando nós partirmos daqui. A vida que nós vamos ter vai ser uma vida para sempre. E é somente Deus que nos garante essa vida, que nós possamos reconhecer isso, nós possamos ser dependentes do Senhor em todo o tempo, em tudo que fizermos, que Ele possa estar conosco, caminhando conosco todos os dias, para que quando chegar o final, nós possamos nos encontrar com o Senhor, nós possamos ter o direito, né, à vida que nos está reservada, que está reservada para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que entregam tudo nas mãos do Senhor, que andam na dependência do Deus vivo, do Deus dos céus. Amém? Que essa palavra possa ser relevante para a sua vida nesse dia e que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida e toda a sua casa. Em nome de Jesus.